Talvez uma das questões principais nesta mesa, cuja temática está relacionada à ideia de intervenção, né? Ideia de intervenção no sentido amplo, né? Eu preparei 10 pontos que eu acredito que são extremamente importantes para entender o que é que nós estamos vivenciando nesse contexto sociopolítico, econômico aqui nessa região amazônica, né? Eu escolhi 10 imagens que foram feitas para um livro que eu estou organizando, que vai sair logo no início do ano, que é um livro sobre saúde indígena, que é um tema bastante forte e o qual vem recebido, no caso brasileiro, uma quantidade significante de recursos financeiros para a implantação e desenvolvimento dos 34 distritos sanitários no Brasil. Esses desenhos que vocês vão assistir, vão ver, nessa tela, foi organizado por um amigo meu, um intelectual indígena que vive em São Gabriel da Cachoeira, que alguns de vocês devem conhecer. Ele se chama Feliciano Lana. Eu não tenho ainda a autorização formal para mostrar as imagens dessa forma. A autorização que eu tenho é para mostrar em papel. Mas eu acho que buscar juntar essas imagens com aquilo que eu vou estar colocando para vocês me pareceu bastante interessante, sobretudo quando minha intenção nesta apresentação aqui seria um pouco desconstruir dois termos, ou duas noções, ou dois conceitos que nós estamos utilizando, não só nós antropólogos, mas também agentes governamentais ou gestores governamentais que atuam nas comunidades indígenas e que atuam na implementação de projetos. Está bem? Se escuta? Eu acho que o primeiro ponto importante para a compreensão dessa questão, e eu vou falar apenas 10 pontos, são 10 slides, 10 pontos, e o primeiro ponto que eu gostaria de iniciar falando, eu acho que vocês devem ter já percebido, né, não só em todos... essas noções, as duas noções principais. Uma delas é aquela noção que durante os anos 80 foi utilizada por nós antropólogos e por nós que atuamos nessa região amazônica, que foi o termo conhecido e difundido, bastante difundido, chamado etnodesenvolvimento, ou que nós chamaríamos de etnodesenvolvimento, não? Ou é um termo que não só passou da discussão, mas passou para as políticas públicas. Quer dizer, essa noção ela entrou como base para a implementação de projetos de intervenção nas diversas áreas indígenas aqui na Amazônia e se utiliza também em vários contextos socioeconômicos como uma importante mudança no sentido de propiciar às comunidades indígenas, aos povos indígenas dessa região, um desenvolvimento mais adequado ou culturalmente sensível às questões. Então, foi um termo bastante usado, ainda faz parte, inclusive, da nossa linguagem e da nossa forma de falar. O outro termo, que eu acho que é mais recente, eu diria, temos talvez 20 anos, é um termo que todo mundo usa, todo mundo fala, todo mundo coloca, e é
uma noção que eu acho que nós precisamos procurar entender exatamente aquilo que estamos falando. O termo chama-se interculturalidade. Vocês já escutaram essa palavra? Já escutaram? Pois é um termo bastante utilizado aqui na nossa... Sobretudo, para quem trabalha na área da saúde indígena, você escuta, a cada 5 palavras, você escuta interculturalidade, né? A cada 2 ou 3 palavras, interculturalidade, né? Então, o que eu vou tentar colocar para vocês aqui é, em cima desses termos, procurar fazer com que nós podemos realmente entender o que é que nós estamos falando por esse termo, né? E o outro, eu acho que essa minha fala aqui, ela está baseada na noção, numa ideia de que esses conceitos, nenhum desses conceitos são neutros. Eles estão associados, né? Estão associados o que Mignolo fala, né, de uma geopolítica do pensamento. Que eu acho interessante essa frase do Mignolo, quando ele coloca, né, uma geopolítica do pensamento, ou do que ele chama o que nós também falamos na antropologia, né, do conhecimento multissituado, daquela questão mais relacionada ao conhecimento. Então, essas são as principais premissas que eu gostaria de iniciar, né, e gostaria de começar com o primeiro ponto. E o primeiro ponto, meu primeiro ponto, é um reconhecimento, é um fato, é um reconhecimento que a existência atual dos povos indígenas, ou melhor, a sobrevivência dos povos indígenas hoje, representa, talvez, o que nós temos falado de uma resistência, de uma das lutas talvez mais difíceis, né, mais duras, da relação entre povos indígenas e estados nacionais. Quer dizer, nós vivemos aqui, não só no Brasil, mas na Colômbia, nos estados nacionais da América Latina. Reconhecer a existência hoje dos povos indígenas significa reconhecer uma tremenda batalha, né, de sobrevivência desses povos, né, e a presença deles hoje, talvez uma das maiores lutas sobre o que nós podemos dizer das grandes batalhas dessas relações interétnicas aqui eu vou ficar realmente passando de um lugar para outro. Desapareceu? Não, apareceu. Pronto. E eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E nós podemos perceber que esse reconhecimento dessa sobrevivência étnica, né, da afirmação étnica desses povos indígenas, não só na Amazônia, mas também nos Andes, também nos outros, em todas as Américas, uma profunda e importante resistência étnica, né, que a gente poderia falar, né? Inclusive, nós temos uma outra questão, e aí vem o segundo ponto, é que isso se traduziu em quase todas as constituições nacionais em um reconhecimento, né, aos direitos originários. Todas as Constituições Federais dos Estados Nacionais das Américas, nós temos um reconhecimento dos povos indígenas, mas povos indígenas com direitos. E se a gente for observar, só no caso brasileiro, né, essa ideia de povos indígenas ou sociedades indígenas que aparece na Constituição de 1988, ela é uma mudança radical, não só no reconhecimento de um Estado pluriétnico, né, ou multinacional, ou multiétnico, né, é um reconhecimento que essas pessoas, né, esses povos indígenas têm direitos. E isso, na Constituição nossa, do caso de 88, ela avançou
Mas se a gente for pensar a Constituição colombiana, ela é mais avançada, que eu diria, que a Constituição brasileira nesse aspecto, não só do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, mas também no direito a uma territorialidade e no direito a uma gestão autônoma dos territórios, o que na Constituição Federal Brasileira ainda é uma questão, eu diria, um pouquinho atrasada, no sentido que os índios, no caso o Brasil, não têm a propriedade da terra. A propriedade da terra é da União. Isso eu não vou entrar nessa discussão aqui, que é bem grande. Mas o que nós temos nesse segundo fato, né, nós temos um reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas, nas suas mais diversas situações, né? Diversas situações de uma relação com o Estado, né? Então, nós temos hoje possibilidades concretas de uma negociação. O processo de negociação do Estado Nacional com as populações indígenas, seja ele através de projetos específicos de intervenção, se dá de uma forma diferenciada do que aquela há 20 anos atrás. No caso brasileiro, antes de 88, que os índios ainda estavam numa situação de tutela, né? Os povos indígenas estavam numa situação de tutela do Estado, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental, não só de constatar essas diferentes possibilidades em um processo de negociação com o Estado, a partir de um marco legal, de um marco que nós temos nas mais diversas situações aqui na América Latina, né? Então, esse é o segundo ponto, né? E o nosso segundo slide que nos coloca nessa situação. O terceiro ponto, eu não tenho ainda muito bem formulado, né? Mas vou colocar para vocês, e vocês vão perceber, e que talvez nós não tenhamos ainda a compreensão do que isso significa no processo atual dessa negociação do Estado nas diversas situações, né? Eu formulei da seguinte forma, né? A lógica do mercado planetário. Não estou usando o termo globalização, mas estou pensando numa lógica de um mercado planetário que nós estamos vivendo, né? Eu queria colocar como exemplo, e que talvez a gente não tenha ainda a noção do que seria esse mercado planetário, mas o exemplo está no futebol. No futebol, né? Nós temos jogadores brasileiros que estão jogando em outros países, cujo o valor, né, são somas que a gente não tem noção do que é a soma monetária dessas trocas ou desse comércio que a gente poderia chamar de planetário, né? Então, esse comércio planetário que vem desde da situação mercantilista, né, passando por um processo de globalização, e que nós vamos chegar é um comércio onde se questiona, não só se questiona, mas também se coloca uma outra lógica de uma compreensão do que seria uma identidade nacional, ou do que seria mesmo nacionalidade. E o mercado futebolístico, né, o mercado de jogadores de futebol, nos coloca a pensar, né, do que seriam essas identidades, até mesmo cidadanias, né, do que seriam essas cidadanias em cima nós temos várias. Eu poderia entrar aqui em vários exemplos, só pensando no futebol, mas nós podemos ir para outras situações de mercado, né? Eu acho que isso é o que nos coloca, e nós ainda não estamos processando, né, tão fortemente, né, sobretudo qual é o impacto, né, na discussão dos termos, ou nessa questão da formulação teórica da observação que nós podemos fazer a partir dessa lógica de mercado planetário, né? É uma lógica que nos foge, talvez, a compreensão total
dessas situações aonde nós colocamos não só o caso da madeira, mas o caso também de outras situações no mercado. Nós temos eu estou indo para o meu quarto ponto, e o quarto ponto é essa ideia de desenvolvimento e essa noção de etnodesenvolvimento que nós estamos trabalhando nesses últimos, 30, 40 anos, ou que estamos produzindo um certo saber, não só dentro da área do conhecimento antropológico, mas também nessa questão dessa ideia de desenvolvimento ou de estudos sobre desenvolvimento, né? E aí, desenvolvimento, né? E a ideia, a noção de desenvolvimento, ela está intimamente associada à noção de transformação social, né? Nós não podemos dissociar transformação social de desenvolvimento. E se a gente pensar em etnodesenvolvimento, nós estamos, inclusive, pensando etnodesenvolvimento como uma ação planejada de transformação social. Nós planejamos a transformação social. E essas duas noções, elas estão juntas. Se a gente pensar desenvolvimento, pensamos também em transformações sociais. E se nós pensamos desenvolvimento como transformação de uma sociedade, de uma situação para melhor situação para os seus membros. Quer dizer, se a gente pensa em desenvolvimento, é que as pessoas, né, vão estar melhores do que antes. Então, são transformações sociais. Então, associar etnodesenvolvimento é associar a transformações sociais de uma determinada comunidade. Quer dizer, e aí que é o lado que a gente tem que pensar, que seria transformações sociais planejadas e executadas, acordadas, né, com um determinado grupo social do qual nós temos um projeto claro de intervenção, né? Mas nós estamos pensando em transformações sociais, né, no momento que falamos etnodesenvolvimento, né? Então, acho que essa noção, essa discussão, nós temos excelentes trabalhos de produção de conhecimento, não só na antropologia, mas na sociologia do desenvolvimento, que não só questionam essas transformações que as comunidades indígenas passaram nesses últimos 20 ou 30 anos aqui na região amazônica, mas as próprias comunidades, vamos dizer assim, organizações indígenas, vão se utilizar dessa linguagem para formar ou formalizar projetos de intervencionista que buscam essa transformação social, né? Então, essa articulação, né, entre a noção de transformação social e de etnodesenvolvimento, ela faz parte também já de uma análise sistemática de nós que trabalhamos com essas comunidades, né? Nós vamos, então, passar para o quinto ponto, que está associado a esse quarto ponto, mas que, para nós, ele é importante, né? Sobretudo para nós que estamos na academia, que fazemos parte, somos produtores, né, de conhecimentos dentro da antropologia e da sociologia, né? A produção desse saber está entre vamos dizer assim, em dois marcos importantes, né? De um lado, nós vamos ter o marxismo, né? O marxismo como produção e vinculado a uma produção de saber, e outro, o liberalismo, né? E nós vamos ter tudo que advém. E essas duas formulações, que são dois conceitos, né, que utilizamos, ou no qual baseamos nossos estudos, formam dois modos, né, de sociedade, dois tipos de sociedade que nós nos colocamos aqui, né? Então, nós vamos ver, né, dentro da academia, uma discussão entre esses dois modos de sociedade, do qual
não só os projetos, né, de intervenção ou os projetos de desenvolvimento estão vinculados, mas também essa produção de saber. E eu passo agora para o sexto ponto, né, o que nós podemos discutir sobre interculturalidade, né? Interculturalidade hoje é parte fundamental do discurso, sobretudo das instituições ou dos estados que vinculam a uma ação junto às comunidades indígenas, né? E isso é interessante porque, evidentemente, como os estados reconhecem a existência, né, de diversas culturas, são estados que reconhecem essa plurietnicidade, ou essa a ideia de diversidade cultural, o termo interculturalidade se torna importante no discurso, né? E aí nós vamos encontrar essa ideia de interculturalidade como central dentro de todos os projetos que nós chamamos de intervenção nas áreas indígenas, né? O sétimo ponto que eu acho que é interessante é que essa ideia de participação, né? Essa ideia de participação, e que nós estamos hoje falando de consulta prévia, né? E envolvimento das comunidades mais efetiva na discussão não só de um projeto específico de intervenção, mas também de fazer com que esses projetos sejam vinculados ou que tenham uma aderência à noção ou à ideia de cultura de cada uma das comunidades que estão envolvidas. Então, nós vamos ter que, na década de 80, né, essa ideia de participação vai ser a ênfase, né, em toda a implementação de ações voltada para as comunidades indígenas. Nós vamos ter várias noções aí que nós vamos discutir, e, na realidade, essa participação que a gente via um pouco uma forma também de dominação sobre a própria intervenção, né? O nosso oitavo ponto, estou chegando lá, viu? O nosso oitavo ponto, né, o que a gente poderia de buscar a entender o que seria um debate sobre a alteridade, né? Esse debate sobre a alteridade, que a própria noção de interculturalidade, ou intercultural, né, nos coloca. Quem é esse outro? Onde é que está esse outro? Né? Ou melhor, isso passaria a um determinado momento para uma ideia genérica do que seriam os povos indígenas. Os povos indígenas passam para uma generalidade, e essas formulações e essas políticas de intervenção falam do índio, desse outro, né, completamente genérico, né? E a ideia, né, de interculturalidade que está colocada nessas diversas políticas é interessante, porque se vocês utilizam, por exemplo, eu tenho na área de educação aqui no Brasil, nós estivemos olhando em vários documentos legais, né, como esses termos são utilizados, né, a gente vai perceber que, ao mesmo tempo que você trabalha essa noção de interculturalidade, você está utilizando uma ideia de alteridade genérica. Os índios passam a ser os índios, e não mais o povo tucano, não mais aquela... Se dissocia de um contexto sociopolítico bastante... do qual os índios colocam a ênfase, e que são facilmente traduzidos numa forma de que nós estamos fazendo interculturalidade, e isso é assim, e pronto, e os índios, no caso de Pernambuco, que são 12 povos indígenas, passa a ser tudo igual, né? Tudo igual, e uma uniformização das políticas ou da intervenção social por parte, por exemplo, da CESAI ou de outros órgãos que estão atuando com os povos indígenas lá. E eu passo agora rapidamente para o ponto 9, né, a nossa
nona questão, que é que eu estou chamando de retórica neo-indigenista. Tá? É uma retórica onde os termos interculturais ou a ideia de etnodesenvolvimento, né, passam a ser agora parte não só do discurso governamental, intervencionista, estatal, mas passam a ter uma significação bastante específica em determinadas regiões. Eu vou só, na área da educação, falar do lado do Brasil, que eu acho que quem está na área de educação aqui do lado brasileiro deve ter escutado um termo que é utilizado no MEC, no Ministério da Educação, que chama-se territórios étnicos educacionais. Já escutaram isso? Né? Então, o que significa esse territórios étnicos educacionais? Né? No caso do Rio Negro é interessante, porque os territórios se juntam de uma maneira assim tão impossível de se colocar, né, que se coloca tudo dentro de uma mesma ação, não só uma ação governamental, uma mesma política, mas de uma ressignificação do que seria esse étnicos educacionais e do que seria mesmo essa ideia de territorialidade. Então, isso é uma retórica neo-indigenista das formulações da utilização dessas noções que surge. Se a gente for pegar o termo intercultural, ou mesmo a ideia de etnodesenvolvimento, elas estão no documento de Barbados, em 1971, já sai ali, né? Mas o que nós vamos ter aqui, nós vamos buscar uma discussão. E por último, e aí é a última questão que nós estamos entendendo, né? Evidentemente, né? É uma ideia que eu estou colocando aqui, né, que eu acho que nós, né, nós teríamos que procurar trabalhar e entender essas ideias e não dissociar a prática intervencionista de Estado, a prática de governo ou a prática de gestão das práticas de políticas. Acho que são duas coisas que nós na nossa análise, a gente procura separar, mas eu acho que nós devemos que poder compreender o que está acontecendo hoje com esses projetos, de não dissociar a prática de governo ou a prática da gestão com a prática das políticas, né? Das políticas aqui nas diversas situações, né? E que a gente poderia chamar esses novos espaços de poder nessas políticas intervencionistas de Estado, né? Bom, eu fico por aqui com esses 10 pontos, tentando associar, e terminamos aqui com a COCA, né, que nos faz pensar, né, várias questões quando olhamos a intervenção, seja do Estado, ou seja ditas, entre comilhas, alternativas para as populações indígenas. Muito obrigado, gente.